da esposa que ela dê tudo ao tempo e à hora, que ela faça o prato, que ela passe a camisa no tempo em que ele precisa, que ela arrume as roupas dele, as coisas, é ser validado. Ele quer perceber e ter o reconhecimento de que ele é incrível, de que ele chama a atenção, de que ele é poderoso, forte e que todas as mulheres caem aos seus pés, né? E muitas vezes fazem coisas que não são adequadas, sim, mas ajude o seu marido a perceber as virtudes do pai dele. Dessa forma, ele vai conseguir assumir o lugar dele dentro do sistema. Ele vai... Olá, meus queridos, tudo bem por aí? Psicóloga Cláudia Iso, mais uma vez por aqui, trazendo assuntos relevantes para o casamento de vocês, trazendo experiências próprias, trazendo conteúdos científicos e comprovados para que vocês avaliem qual é a melhor forma de conduzir o relacionamento de casal. Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, quero pedir para vocês, por favor, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, acionem o sininho e também compartilhem para que outras famílias sejam alcançadas e dessa forma a gente consiga ajudar ainda mais os casais. Hoje o tema que eu quero trazer para vocês é um tema muito interessante, relevante, onde a gente percebe que acontece pra chuchu na vida das mulheres e dos homens em geral. Quando a mulher é casada com o filhinho da mamãe, vocês sabem o que isso significa? Entende o que isso representa? É aquele marido que está totalmente habituado a ser bajulado, paparicado pela sua mãe, e quando ele se casa, ele acha que a esposa tem que seguir os mesmos conceitos. Ele espera da esposa que ela dê tudo ao tempo e à hora, que ela faça o prato, que ela passe a camisa no tempo em que ele precisa, que ela arrume as roupas dele, as coisas dele pessoais, da maneira como a mãe dele fazia. Então, o filhinho da mamãe, ele tem algumas características próprias e você precisa saber quais são elas para que você possa ajudar o seu marido. Essas dicas, essas questões que a gente coloca aqui, não é hipótese alguma para destruir casamento, ou para fazer com que o seu casamento fique abalado, ou que deixe você revoltada, absolutamente. Pelo contrário, esses conceitos são para que você conheça e tome providências em benefício do seu marido e do seu casamento. O filhinho da mamãe, ele tem uma característica de já criar uma rivalidade com o pai. Então, é uma criança que normalmente concorre com o pai desde a infância, porque ele acha que o lugar do pai é o lugar que poderia ser dele. Não que ele queira estar casado literalmente com a sua mãe, mas ele sente que ele tem mais poder, mais força para essa mãe do que o próprio pai. Então, ele acaba adquirindo um comportamento de uma concorrência sempre com esse pai. Ele não considera esse pai como alguém que traz para ele uma sabedoria, que mostra para ele como ser mais homem, como adquirir o lado masculino desse pai. Ele não quer, ele não aceita, ele acha que esse pai não é uma figura bem-vinda e ele gostaria sim de estar no lugar do pai, porque ele concorre com o pai em termos de atenção para com sua mãe. Uma característica também interessante do filhinho da mamãe é que ele normalmente é sedutor. Ele gosta de seduzir, ele está sempre jogando charme, por onde ele passa, ele deixa suspiros, mas
Logo também perde o interesse por essas mulheres, porque na verdade o que ele quer é ser validado. Ele quer perceber e ter o reconhecimento de que ele é incrível, de que ele chama a atenção, de que ele é poderoso, forte e que todas as mulheres caem aos seus pés, né? Assim como a mamãe fazia quando ele era pequeno ou mesmo depois de grandinho. Então, o filhinho da mamãe, ele tem essas características próprias, não é difícil da gente conseguir identificar, né? Se o nosso marido está categorizado nessa porção do filhinho da mamãe. Então, a esposa tem que ser aquela que ele imaginou, aquela esposa ideal. Ele normalmente faz uma concepção bem detalhada do que a mulher tem que ter como atributos para ser considerada a mulher ideal para ele. Como ela tem que ser, como ela tem que se comportar, como ela precisa corresponder às características que ele espera de uma mulher. Porque ele tem já na sua mente, ele tem já a concepção do que é o ideal, o tipo de mulher que vai conseguir fazê-lo feliz. E normalmente é aquela mulher parecida com a sua mãe. Então, o filhinho da mamãe é aquele marido que acha que a mulher nunca faz o suficiente, porque ela não está fazendo igual o que a mãe dele fazia. Ela não trata ele da mesma forma. Ela não é amorosa como a mãe era, como a mãe fazia. Ela não é aquela mulher que sabe cuidar das coisas pessoais dele, como roupas, objetos, a própria comida, da forma como ele espera e como ele gostaria. A mãe, sim, era a mulher ideal. E por isso, ele está sempre esperando algo a mais da sua esposa. Uma outra característica interessante é que se você ameaçar o nosso casamento não vai bem e eu não estou satisfeita e dessa forma eu acho que é melhor a gente terminar, ele não hesita. Por quê? Ele espera sim voltar o quanto antes para a casa da mamãe, por incrível que pareça. Então, avaliem essas características no marido de vocês. Como é que ele se comporta? Como é que ele exige as coisas? Ele tem paciência para esperar? Como é que este homem se comporta dentro do relacionamento? Ele concorre com o pai dele? Ou ele concorre até mesmo com o filho ou os filhos? Observe isso. E dessa forma, você detectando, aí sim você pode ajudar. Fazendo com que ele perceba que agora ele é adulto e ele precisa assumir o lugar de adulto, tomar posicionamento dentro desta família para que ele seja a pessoa a, com você, compartilhar as responsabilidades e também os benefícios que um casamento traz. Então, mostre para o seu homem, para o seu marido, que vantagens ele tem pegando o masculino do pai dele e aplicando esse masculino na vida dele. Então, fale bem do pai dele, elogie, mesmo que esse pai já não esteja mais entre nós, mesmo que esse pai já tenha morrido. Faça com que esse pai seja uma figura bem presente. Os pais têm problemas e defeitos e muitas vezes fazem coisas que não são adequadas, sim, mas ajude o seu marido a perceber as virtudes do pai dele. Dessa forma, ele vai conseguir assumir o lugar dele dentro do sistema. Ele vai conseguir ver o lado bom e vai conseguir, então, se assumir como um verdadeiro homem dentro da sua família, agora da sua família, do seu casamento, e não mais na sua família de origem, onde ele queria o tempo todo estar concorrendo, estar no lugar do pai. Agora, se ele ainda não é um pai, ele pode passar a ser em breve, e é necessário que ele saiba qual é o lugar dele dentro dessa família, mas sempre com amor. Mostre para ele
com sabedoria, não criticando, não fazendo com que ele se sinta inadequado e que ele queira estar longe de você. Pelo contrário, ele precisa sim entender as virtudes que existem dentro de um relacionamento e então, de forma autônoma, adulta, assumir isso junto com você, para que a família de vocês possa prosseguir de maneira bem saudável. Esse é o propósito. Não existe casamento perfeito, não existe marido perfeito, mas a gente pode unir as virtudes com sabedoria, sabendo qual é o nosso lugar, pegando também toda a virtude da nossa mãe para sabermos usar dentro do nosso relacionamento. Então, peço a vocês que continuem assistindo as nossas séries, os nossos vídeos, que vocês tirem benefício disso, que vocês apliquem na vida de vocês, que comentem no vídeo se vocês passam por situações semelhantes ou se já passaram, o que acontece com vocês para que a gente possa ajudar. A abordagem é uma abordagem incrível e ela encaminha as pessoas, tanto os casais quanto os filhos, para uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade mais saudável. Então, eu agradeço por me acompanharem até aqui e espero vocês para o próximo vídeo também. Um abraço a todos e até lá!